Campos de direções são ferramentas valiosas no estudo de soluções de equações diferenciais na forma dy sobre dt igual a f de ty, onde f é uma função dada de duas variáveis, t e y, algumas vezes chamada de função taxa de variação. Campos de direção podem ser construídos com facilidade mesmo para equações muito difíceis de resolver. Bastando a gente calcular a função f de ty dada muitas vezes, igual a gente fez. Esses cálculos repetidos de uma função dada podem ser feitos rapidamente por um computador. Por isso, eu aconselho a implementação dos campos de direção em alguma linguagem de programação. Se você tem alguma familiaridade com alguma linguagem de programação, é interessante você tentar implementar, ao invés de fazer com a mão, somente com a mão, né? É bom fazer com a mão algumas vezes para a gente aprender, mas depois implementar em MATLAB, seja qual for a linguagem que você usa. Agora, para responder perguntas de natureza quantitativa, não basta analisar o campo de direções, é preciso encontrar também as soluções propriamente ditas. Esse é o objetivo do nosso curso. Bom, a partir daquele circuito elétrico que vocês viram, a gente chegou a essa equação aqui, dvc sobre dt igual a 2 menos 1/6 de vc, certo? Para resolver as soluções dessa equação é necessário achar a função vc de t, que ao serem substituídos na equação, transformam-na numa identidade óbvia, né? Bom, então, dvc sobre dt igual a 2 menos 1/6 de vc. O que a gente vai fazer aqui? Rearranjo aqui 12 menos vc sobre 6, né? Que aí tira o mínimo. Multiplica tudo por menos 1. Vai ficar dvc sobre dt igual a vc menos 12. Inverte a ordem, embaixo menos 6. Isso aqui é a mesma coisa que dvc sobre dt 1 sobre vc menos 12 menos 1/6. Então a gente passou para lá o termo. Lembrando aqui, ó, o dx derivado de ln de módulo de u, dx de u sobre u. Então o que a gente vai fazer? Vai aplicar a inversa, que é o d sobre dt de ln de vc menos 12, vai ser igual ao termo anterior, dvc sobre dt de 1 sobre vc menos 12. Isso aqui tudo igual a menos 1/6, certo? Aplicando a integral dos dois lados, vai ficar desse jeito aqui. A integral de uma derivada de alguma coisa é aquilo que está lá. Então vai ficar o próprio ln de vc menos 12. Integral de menos 1/6 vai ficar desse jeito. Aí a gente eleva tudo a e ln, né? O e elevado a ln é o próprio termo que está lá. Resolvendo vai ficar desse jeito, né? Não esquece da constante. Aí a gente chama essa constante e elevado a mais c de c maiúsculo. Vai ficar vc menos 12 igual a menos c maiúsculo e elevado a menos t sobre 6. Que vai ficar desse jeito aqui, esse termo. O gráfico vai ser alguma coisa desse tipo. Uma família de soluções. Coloquei só algumas aqui. Colocando lá em evidência 12. Por que que vai ficar desse jeito, ó? A condição inicial é vc de 0 igual a 0. Então a gente põe 0 igual a 12 menos c elevado a 0. C vai ser igual a 12. Então vai ficar 12 menos, onde era c a gente põe 12. Que colocando em evidência, vai ficar 12 que multiplica 1 menos e elevado a menos t sobre 6. Outra coisa interessante, esse 6 aí a gente encontrou como? Multiplicando o resistor e o capacitor, o RC, chamado de tal, constante de tempo. E aí tem umas propriedades importantes. Após uma constante de tempo, tal, onde era t a gente põe tal, vai ficar assim, ó. Corta
elevado a menos 1 dá isso, 1 menos isso dá isso daqui. Ou seja, após uma constante de tempo, o valor de VC é 63,21% da tensão na bateria, o valor do capacitor. Após duas constantes de tempo, substitui ali, ó, menos 2 tal, então resolvendo aqui, cortando tal com o tal, como que vai ficar? I que multiplica 1 menos Ezinho elevado a menos 2. Aqui dá 1 menos 0,353, que vai dar 0,8646E. Ou seja, depois de duas constantes de tempo, a tensão no capacitor é 86,46% da tensão da bateria. Após três constantes de tempo, 3 tal, fazendo os mesmos cálculos, a tensão no capacitor vai ser de 95% da bateria de E. Após 4 constantes de tempo, 4 tal, a tensão no capacitor VC vai ser 98,2% de E. E após 5 constantes de tempo, 5 tal, a tensão no capacitor VC vai ser 99,3% da tensão na bateria. Por isso que a gente considera que 5 tal é a constante de tempo padrão. Porque depois de 5 constantes de tempo, a tensão no capacitor vai ser quase igual à da bateria. Então a gente arredonda. Vamos considerar agora o problema mais geral, consistindo na equação diferencial dy sobre dt igual a y menos b, e condição inicial y de 0 igual a y0. Aí a gente faz isso daqui que a gente já viu. Depois isso, integra, vai dar isso. Resolvendo todos aqueles passos anteriores, vai ficar desse jeito, né? A constante C, certo? A constante C é achada dessa maneira, e o Y vai ser então desse tipo aqui, ó. Essa equação contém todas as soluções possíveis dessa equação aqui inicial. E é chamada de solução geral. A representação geométrica da solução geral é uma família infinita de curvas chamadas de curvas integrais. Cada curva integral está associada a um valor particular de C, e é o gráfico da solução correspondente àquele valor de C. Satisfazer uma condição inicial significa identificar a curva integral que contém o ponto inicial dado.